Nós vamos, mais uma vez, falar sobre a supremacia de Cristo, falar do quanto Cristo é superior a todas as coisas. Esse é o título primeiro da nossa série, mas nós vamos lidar com o subtítulo de hoje. Não está passando? Que é o sumo sacerdócio de Cristo. Vamos lidar com o capítulo 5 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 10. Mas antes, eu queria falar com os irmãos, lembrar de uma parábola que o próprio Cristo contou, que tem muito a ver com o livro de Hebreus. Não só com o capítulo 5, mas todo ele. Que é a parábola do odre velho e o vinho novo. Jesus Cristo, num certo momento, ele usa esses dois elementos como um exemplo para algumas pessoas, para que eles não se voltassem ou para que eles se atentassem para o vinho novo. A história é basicamente o seguinte: o odre velho, ou o odre, é uma espécie de recipiente feito com couro de um animal, normalmente de uma cabra. Se vocês olharem para a primeira foto ali do slide, vocês vão ver que a parte de cima ali do objeto são as pernas do animal e a parte de baixo é a cabeça amarrada. O odre era o couro do animal que passava por um processo de ressecamento. Entrava num ambiente com bastante fogo e o responsável por ressecar essa pele era a fumaça desse fogo. O odre era muito utilizado para carregar qualquer bebida, mas especificamente na cultura judaica se carregava muito vinho. E Jesus Cristo usa como exemplo o odre velho, porque no momento em que um vinho novo era colocado num odre velho, que depois do processo de ressecamento, sendo muito utilizado durante a vida, estava muito ressecado. Portanto, o odre velho jamais suportaria a fermentação de um vinho novo, porque um vinho novo ele precisava passar ainda por um processo de fermentação. Seria necessário, então, usar um odre novo, que passou por esse mesmo processo que o odre velho, mas como ele não é velho, ainda está com as paredes flexíveis e suporta a fermentação do vinho. O que Cristo quer dizer com isso, irmãos? É que, da mesma forma que o odre velho não suportaria a fermentação do vinho novo, as boas novas que Cristo estava trazendo não poderia comportar dentro da antiga aliança. O que ele está dizendo é que o novo vinho, com a sua fermentação, deveria existir um odre novo para isso. Isso tem tudo a ver com a carta de Hebreus. Porque os leitores da carta de Hebreus queriam se voltar para um odre velho. Eles queriam voltar às práticas do Antigo Testamento, às práticas da antiga aliança, mesmo tendo já recebido um vinho novo, que estava em período de fermentação. Nós vamos ler agora o capítulo 5, dos versículos de 1 a 10, que diz assim: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se ou compadecer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, irmãos, é possível que, enquanto os hebreus liam essa carta, ainda se praticava os ritos da antiga aliança. Muito provável que ainda existiam sacerdotes que ofereciam sacrifícios em favor dos pecados dos homens. E os hebreus sabiam disso. Possivelmente, eles poderiam pensar a mesma coisa que nós pensamos quando entramos num culto bíblico. Eles poderiam olhar à sua volta e pensar: ué, aqui tem oração, cânticos e palavra, mas é só isso? Não tem mais nada? Mas o culto que eu participava tinha tanta coisa. Não tem nenhuma dança? Estou brincando. Mas eles ainda queriam ver aquele sacerdote ensanguentado, queriam visualizar aquele animal sacrificado e pensar: eu fui perdoado. Mas nós devemos lembrar que nem mesmo na antiga aliança o sangue desses animais perdoavam pecados. Eles apontavam para o sumo sacerdote, que é Cristo. Até mesmo aqueles que praticavam tais rituais sabiam que aqueles rituais apontavam para o Messias, que era muito maior. E é a partir dessa base que o autor faz comparações. Ele faz comparações entre o sacerdote da antiga aliança e Jesus Cristo na nova aliança. Ele passa a colocar na carta alguns títulos que todo sumo sacerdote, ou todo sacerdote, para ser sacerdote de fato, deveria atribuir. O sacerdote deveria ter essas atribuições. Primeiro, todo sacerdote deveria ser tomado dentre os homens. Segundo, todo sacerdote deveria trabalhar em favor do povo. Terceiro, todo sumo sacerdote deveria experimentar o mesmo sofrimento do povo. E quarto, todo sacerdote deveria atribuir a Deus o seu ofício. E é nesses 4 pontos que nós vamos caminhar pelo texto bíblico e ver o porquê que Jesus Cristo é o único sumo sacerdote das nossas vidas. Que nós não devemos atribuir nenhuma autoridade a qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa a não ser a Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. O primeiro, que diz que todo sumo sacerdote deveria ser tomado dentre os homens, parece uma coisa bem óbvia, né? Porque aqui não está dizendo exatamente do gênero. Quando fala homem, está falando que a pessoa deveria ser de carne e osso. Mas pense comigo, para cuidar das coisas celestiais, não seria muito melhor que um anjo cuidasse do templo, que cuidasse das coisas do templo que fazia parte das coisas celestiais? Ou não seria melhor que Deus instituísse com seu infinito poder um ser santo para cuidar das coisas santas? Mas aprove a Deus, por sua infinita sabedoria, colocar homens para trabalhar como sacerdote. A questão é que nenhum homem conseguiu cumprir de forma cabal esse ofício. Por isso que na última foto a gente está vendo ali um X em cima do sacerdote e uma seta apontando para a silhueta de Cristo na cruz. Nenhum homem, nenhum sacerdote pôde cumprir de forma perfeita o ofício do sacerdócio. Era como que talvez um sacerdote dissesse: eu vou fazer o bem pelo povo. E Deus dissesse: mas não há quem faça o bem. É como se o sacerdote dissesse: eu entendi o oráculo de Deus. E Deus dissesse: não há quem entenda.
a lei nunca pôde completar a missão sacerdotal. E a resposta é clara, porque ela foi composta por homens falhos. O ofício foi falho porque foi composta de homens falhos. E Deus colocou homens de propósito lá para que a gente entenda isso, para que a gente entenda a nossa condição. Mas esses homens, apesar de falhos, apontavam também para uma boa notícia. Porque para cuidar de coisas santas, como eu disse, haveria de ter alguém santo. Mas a boa notícia é que houve. Cristo, que era Deus, se humilhou em forma humana. E aqui ele completa o primeiro ponto para ser sacerdócio. Porque ele foi o homem tirado dentre os homens para poder ser o nosso sumo sacerdote. Ele cumpriu sim o primeiro ponto para ser sacerdote. E é isso que o autor de Hebreus faz. Ele quer mostrar a imagem de Cristo como um ser perfeito, um ser santo, que fez o que os sumos sacerdotes e os sacerdotes da antiga aliança não fizeram. Mas além desse ponto, nós temos outros dois pontos que estão coligados. Todo sumo sacerdote, ou todo sacerdote, deveria trabalhar em favor do povo. E todo sacerdote deveria experimentar o mesmo sofrimento que o sofrimento do povo. Portanto, se fazia necessário que o sacerdote se compadecesse das pessoas, porque fazia parte do ofício, cuidar das pessoas. O povo tinha um imenso pecado, da mesma forma que a liderança da época. Mas se por um lado o povo estava imergido no pecado, o sacerdote passaria por um processo para eles poderem tipificar Cristo. Para eles serem imagem de Cristo para nós hoje. Se a gente olhar, por exemplo, para a roupa do sacerdote, e aqui eu aponto para o segundo ponto, que é trabalhar a favor do povo, o sacerdote usava um colete que tinha nele bordados com o nome de cada tribo de Israel. E à frente desse colete era usado uma placa, que nessa placa tinha 12 pedras preciosas. Com a roupa do sacerdote, Deus estava dizendo o quanto aquele povo era precioso para Deus. Mas o povo não podia entrar no Santo dos Santos, como a gente sabe. Portanto, se fazia necessário um sacerdote, que representaria o povo diante de Deus. Como eu disse, isso significa que, se por um lado o povo não teria acesso a Deus, por outro, com o pequeno acesso que o sacerdote tinha, com esse bordado no colete e com essas pedras preciosas no peito, ele representaria o povo diante de Deus. Junto a esse todo o simbolismo da roupa, o sacerdote também passaria por um processo de purificação para tipificar mais ainda Cristo. O processo era muito intenso. Isso porque o sacerdote não escaparia da ira de Deus se ele não passasse por um processo de purificação, porque ele era tão pecador quanto todo o povo. O processo era que ele passaria pelo tanque para ser lavado, ele seria ungido com óleo, transferiria o seu pecado simbolicamente para um animal, esse animal seria sacrificado porque recebeu a culpa do sacerdote. O sacerdote aspergeria parte do seu corpo com o sangue desse animal, e aqui você já vê boa parte da imagem de Cristo aqui, sendo crucificado e nos aspergindo pelo sangue dele. Isso porque a única forma de alguém ter acesso direto a Deus é por meio de um sangue inocente. Depois disso tudo, os sacerdotes comeriam parte da oferta, simbolizando a comunhão que eles teriam com Deus após a purificação. Os sacrifícios eram feitos perpetuamente, de novo, de novo, de novo e de novo. Novamente, porque nenhum homem pôde cumprir de forma cabal, de forma última, o ofício sacerdotal. Novamente, eles precisariam de um ser santo,
100% homem, 100% Deus. E aqui dá para ver a nossa condição diante de Deus, irmãos. O quanto nós somos maus, porque nós fomos afastados de Deus. E por isso nenhum de nós, nem mesmo em forma sacerdotal, nem mesmo nessa posição, nós poderíamos nos apresentar a Deus como autojustificadores de nós mesmos. Ou pior ainda, como justificador do outro. Nem todo ritual instituído pelo próprio Deus poderia purificar o homem a ponto dele representar de forma última, a ponto de não precisar mais de sacrifícios. Ele não representaria de forma última os homens diante de Deus. Como eu disse, isso explica o Cordeiro Santo sacrificado em todo o ritual. Aquele Cordeiro é Jesus Cristo. Ele sim, ao contrário de nós, que nossas obras não nos salvam, a obra dele nos salvou de todo pecado, irmãos. Que nós louvemos esse Deus. E como sacerdote intercessor, Cristo pôde pedir perdão pelo povo. Foi ele quem pôde salvar aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. Foi ele quem pôde dizer a muitas pessoas: os seus pecados estão perdoados. E essa frase tem um peso, irmãos, porque na cabeça do judeu, e isso é muito certo, ninguém poderia perdoar pecados. Ninguém teria essa autoridade, somente Deus. Porque todo o pecado era contra Deus. Cristo disse: os seus pecados estão perdoados, para dizer: eu sou o próprio Deus aqui. E somente um Deus encarnado poderia cumprir de forma última o sumo sacerdócio. Esse é o nosso Cristo que se compadeceu e amou o jovem rico, mesmo o jovem rico amando seu próprio dinheiro. Ele se compadeceu de uma mãe que estava sepultando o seu próprio filho, mesmo sabendo que ele ressuscitaria o filho dela. Esse é o nosso Jesus Cristo, que no livro de João, capítulo 17, chorou intensamente clamando pela igreja hoje. A nossa igreja deve adorar esse Jesus Cristo, porque ele é o único que pode nos salvar. Bom, e até aqui nós vemos os 3 primeiros pontos. De forma resumida, Cristo se conforma perfeitamente ao ofício do sumo sacerdócio. Cristo, por ser humano, ele pôde ser tirado de dentre os homens. Cristo, por ser humano, pôde sofrer tentações, como quando suou sangue orando, como foi falado aqui nessa manhã, lá no Getsêmani. Ou quando foi tentado por Satanás, ou quando ele sofreu a terrível morte na cruz por mim e por você. E Cristo, por ser humano, pôde compadecer-se dos outros e, como sumo sacerdote, se entregar pela sua igreja. Mas ainda temos um quarto ponto. O quarto ponto diz que todo sacerdote deve atribuir o seu ofício a Deus. E isso ele mesmo proferiu que fez. Ele mesmo disse que cumpriu esse ponto. Porque em João 8, não sei se dá para ler aí, João 8, capítulo 8, versículo 54, está escrito assim: respondeu Jesus: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. Veja, como verdadeiro sumo sacerdote, Jesus não atribui o ofício dele para si mesmo. Mas ele espera que o Pai glorifique. E aqui Cristo deixa uma incrível lição para nós. A lição é que nenhum ofício pode ser chamado de ofício de fato se não houver vocação. E eu digo vocação porque você só consegue trabalhar perfeitamente algum ofício quando antes de você trabalhar naquele ofício, você é percebido como tal. Portanto, Cristo já era sumo sacerdote antes de ser reconhecido. E tem mais. Nenhuma vocação pode ser percebida somente
de forma interna e confirmada somente de forma interna. E é justamente por isso que o autor aos Hebreus cita Salmo capítulo 2, versículo 7, que diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. O que o autor de Hebreus está fazendo é usar a própria Escritura para mostrar que o próprio Pai reconheceu Cristo como filho. Mas parece que o texto saiu de contexto aqui, né? Porque a gente está falando de sacerdote, está falando de sacerdócio. O que o filho tem a ver com isso? A ideia do autor é trazer de novo a supremacia de Cristo. Porque, como eu disse, nenhum homem, puramente homem, poderia cumprir o sumo sacerdócio celestial. Somente o Filho de Deus poderia fazer isso. Portanto, Cristo cumpriu o sacerdócio não por ele mesmo, mas segundo a glorificação do próprio Pai. Mas talvez tenha surgido na cabeça dos leitores uma questão. Talvez eles estivessem indagando. Tá, tudo bem. Cristo cumpriu todos esses pontos aí. Cristo foi tirado dentre os homens, se tornou homem, foi tirado dentre os homens. Cristo trabalhou a favor do povo, se compadecendo. Cristo experimentou o sofrimento do povo e Cristo também atribuiu o seu ofício a Deus. Mas tem um ponto aí. Todo sacerdote da antiga aliança deveria vir da tribo de Levi. E Cristo é da tribo de Judá. Por mais que ele tenha cumprido todos esses 4 pontos, esse fio solto aí, você não tem como escapar, não. Mas a gente vê que no texto, o autor se anteveio. E ele cita um homem que nós jamais poderíamos pensar que ele citaria, que é Melquisedeque. Cristo se faz sacerdote, é feito sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E é por isso que o autor de Hebreus cita o Salmo 110, 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, os hebreus estavam buscando um sacerdote segundo a ordem de Arão. Mas o autor mostra nas Escrituras que o sacerdócio de Cristo se cumpre em Melquisedeque. Melquisedeque foi um personagem que tem muita pouca informação em relação a ele. Mas parece que foi de propósito, porque o que aparece é exatamente o que tipifica Cristo. O que tipifica o Messias que viria. Eu não quero aqui entrar em muitos detalhes, porque Melquisedeque vai ser revisto no capítulo 7 mais à frente. Mas em resumo, esse sacerdote aparece bem antes de Moisés, bem antes de Arão, que foi o primeiro sacerdote. Ele surge lá em Gênesis, depois que Abraão ganhou uma guerra contra Sodoma e Gomorra, e os despojos dessa guerra, tudo aquilo que ele ganha dessa guerra, é oferecido em oferta a Deus. Mas veja bem, não existe oferta sem um sacerdote para receber a oferta. Portanto, aparece Melquisedeque, o sumo sacerdote, para receber a oferta de Abraão. Da mesma forma que Melquisedeque, como sacerdote, que não tem morte registrada, ou não tem nascimento registrado, ele tipifica Cristo aí. Porque Cristo é o sumo sacerdote eterno. O texto diz, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Cristo também é tipificado porque, visto que oferecer oferta a alguém é reconhecer a autoridade, assim como Abraão ofereceu oferta a Melquisedeque, se colocando menor que Melquisedeque, e Cristo é tipificado nesse sacerdote, o que o autor está dizendo é que Cristo é muito maior que o sacerdócio levítico. E para fechar o pacote, na tradição judaica, nenhum rei poderia ser sacerdote ao mesmo tempo.
E nós também vemos nos detalhes de Melquisedeque que ele era ao mesmo tempo sacerdote e rei de Salém. Portanto, Cristo é visto em Melquisedeque porque ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não existia nenhum fio solto aqui. Antes mesmo que os leitores pudessem perguntar, o autor já matou a charada aqui. Portanto, Cristo cumpre todos os pontos para ser sumo sacerdote. E depois disso, o autor volta para a humanidade de Cristo. E ele volta para ratificar o que o autor já havia falado acima. Ele traz à mente dos leitores que Cristo sofreu nos dias da sua carne. Essa expressão usada no texto. Ele sofreu porque ele suplicou em orações e lágrimas por amor da humanidade. Ele sofreu porque ele aprendeu. E aqui, aprender não tem a ver com que ele não sabia e aprendeu com a vida como obedecer. Cristo nunca pecou, irmãos. Mas tem a ver com passar por estágios da vida. Cristo nasceu, sofreu e morreu. E novamente, Cristo foi aperfeiçoado. E essa palavra traz a ideia de ter sido testado por Deus, numa espécie de fases de jogo. A partir daí, então, seu ofício foi confirmado pelo próprio Pai e selado para sempre. Foi confirmado de uma vez por toda que Cristo é o nosso sumo sacerdote, autor da nossa salvação, como diz o texto. Mas a salvação de todos, o texto também diz, daqueles que lhe obedecem. Perceba que depois que o autor gasta um bom tempo mostrando a obediência de Cristo, ele faz um paralelo para relatar a nossa obediência. Portanto, assim como Cristo mostrou que era sumo sacerdote antes de ser reconhecido através da sua obediência, nós, como cristãos, devemos mostrar que somos cristãos por nossa obediência nele. Reconhecerão lá fora que nós somos cristãos a partir do momento que nós obedecemos a Cristo. E nós só conseguimos isso porque o sumo sacerdote, que é Cristo, morreu por nós pelos nossos pecados. Partindo para a nossa aplicação, eu faço uma súplica para a igreja. Que nós nos afastemos dos sacerdotes terrenos. Eu não quero dizer com isso que a liderança da igreja deve ser rejeitada. Pelo contrário, nós precisamos deles. Mas a ideia aqui é se afastar de pessoas que são líderes, que querem ser vistos como sumo sacerdote no lugar de Cristo. Perceba que a nossa aplicação vai caminhar nesse sentido. Nós o tempo todo queremos substituir Cristo por alguma outra coisa para ser nosso sumo sacerdote. Nós queremos o tempo todo, como sumo sacerdote, que é Cristo salvando as pessoas, nós queremos usar de subterfúgios para nos salvar. Isso me lembra uma coisa que eu vejo de segunda a sexta, quando eu passo em frente a uma igreja católica, e de dentro do ônibus eu consigo ver uma placa enorme no estacionamento escrita assim: estacionamento exclusivo para o sacerdote. E eu, como tenho a imaginação fértil, eu consigo imaginar na hora uma carruagem abrindo os céus e Cristo estacionando nessa vaga. E é pensando nessa placa que eu trouxe alguns aspectos que podem fazer parte do nosso cotidiano, ou que algum irmão aqui possivelmente saiu de alguma religião e se tornou evangélico, se converteu ao evangelho,
eu queria trazer para nós aqui hoje. Talvez você ache que precise de um clero. Mas eu queria dizer que você não precisa disso. Talvez você queira ir até um desses que se acham sacerdote e queiram mascarar o seu pecado através de Ave-Marias e Pai Nossos. Eu quero te dizer que Ave Maria nunca foi e nunca vai ser mediadora entre Deus e os homens. Somente o sumo sacerdote, que é Cristo, é mediador entre Deus e os homens. Nenhum Pai Nosso pode servir de amuleto para mascarar o nosso pecado. O Pai Nosso é apenas uma oração modelo para que a gente entre em contato com o Pai, reconhecendo a nossa submissão e reconhecendo a superioridade dele. Talvez você tenha vindo de uma religião kardecista e talvez você ache que precise de um líder kardecista. Veja, essa religião tem por base dizer que nós alcançamos o aperfeiçoamento através de reencarnações. Perceba que cada ponto que eu estou trazendo aqui substitui Cristo, porque nós vemos que Cristo encarnou em forma humana, foi aperfeiçoado, morreu em favor de você, depois da sua aperfeiçoação, e você no lugar dele, aperfeiçoamento, desculpa, e você no lugar dele, acha que tem um direito de reencarnar para ser aperfeiçoado? Perceba que nós queremos o tempo todo, por nossas obras, nos auto-sabotar para nos salvar a nós mesmos. O Evangelho não precisa disso, irmãos. Nós devemos olhar para o sumo sacerdote, que é Cristo, o único que cumpriu de forma cabal o sumo sacerdócio, que morreu por nós, morreu por mim e por você na cruz. Eu não podia falar das religiões alheias sem poder esbarrar na nossa. Seria muita arrogância. Mas, de 30 anos para cá, a Igreja Evangélica Brasileira tem manipulado os seus membros. Pastores desviam as suas ovelhas da fé, assumem um papel de misturar o cristianismo com outras religiões. Eles pensam ser os sacerdotes da nossa época, porque não é possível que você nunca tenha visto alguém pregar, por exemplo, que você precisa de uma garrafinha ungida de água, por exemplo, para poder se achegar a Cristo, para poder ser perdoado dos seus pecados. Veja, nós somos reconhecidos como uma religião que rouba e extorque os outros. Olha o nosso nível, irmãos. Você consegue perceber isso? Cristo foi rebaixado a uma garrafinha de água. E é aqui que eu faço meu apelo, novamente, para a nossa aplicação. Afastem-se daquele líder que não está de acordo com a palavra de Deus. Se afastem desses pastores. Esses pastores que usurpam a imagem do sacerdócio da antiga aliança para poder massagear o seu próprio ego. E meu apelo último é que, sabendo quem morreu por você, sabendo que você é pecador e precisa desse sumo sacerdote, seja liberto, assim como a mulher samaritana foi. Ela teve contato direto com Cristo. Ela conversou com ele. Descobriu que todas as fontes de vida que ela tinha iriam terminar num tempo.
mas ela reconheceu pela própria palavra de Cristo que se ela bebesse daquela água que o próprio Cristo daria para ela, ela nunca mais teria sede. Que a nossa igreja, Batista Memorial do Mendanha, possa olhar para o sumo sacerdote que é Cristo. Possa olhar para essa fonte de água que é a única que pode matar a nossa sede de verdade. Nós vamos cantar agora com a equipe de louvor. Peço que você se coloque de pé. Junto ao poço estava eu,